Pode virar a página aqui, tem alguns assuntos importantes ainda para tratar. Olha aqui, por falar em Bolsonaro, vocês lembraram do ex-presidente aí, ele deve quitar hoje as multas que recebeu por não usar máscara na pandemia. Os valores estão abertos junto à Secretaria de Saúde de São Paulo e se referem a 7 infrações cometidas. Ao todo, Malco, as multas somam R$1 milhão. Júnior, um comportamento inadequado, multas sucessivas, valores acumulados pelo comportamento reincidente e o mau exemplo dado ao país. Para pagar as multas, Bolsonaro abriu um Pix e recebeu R$17 milhões. É importante destacar a força do presidente junto ao seu eleitorado, junto àqueles que têm ele como mito, para poder arregimentar uma quantia desta monta. R$17 milhões é muito dinheiro. Ele vai pagar agora R$1 milhão e vai ficar com 16 milhões para si, na sua conta, que já estão explicados, numa renda fixa, gerando quase 1% ao mês para ele. Agora, o mais importante disso é a gente pensar como tratar as nossas lideranças. Nós não podemos ser fãs a tal ponto de legitimar que uma multa paga por uma irregularidade de um presidente seja custeada por nós eleitores. Nós temos que responsabilizar os presidentes pelos seus erros durante a gestão. E ao fazer isso, ao doar dinheiro para que o ex-presidente pague suas multas, o eleitor está colaborando para que este e que outros ex-presidentes ou presidentes atuais ajam da mesma maneira. Essa mudança de paradigma do nosso eleitor é fundamental. Não podemos tratar os políticos como ídolos. Caso contrário, eles fazem o que bem entender. E o que bem entender não necessariamente o que o país precisa a cada momento. Ô Lucas Ragazzi, essas multas que foram aplicadas lá na época da pandemia ao então presidente Jair Bolsonaro, e alguns casos até candidato Jair Bolsonaro, a gente precisa lembrar que tinha ali João Dória, né, à frente do governo de São Paulo, que era uma pessoa que era ali um adversário político naquele momento, que se despontava como um possível candidato também para as eleições do ano passado. Essas multas fazem sentido para você? Esse pagamento agora? Como é que você lê isso tudo assim? Ô, Júnior, você lembrou muito bem. Era um contexto ali de uma pré-disputa. Se falava muito no João Dória se colocando como um nome à direita e anti-Bolsonaro lá entre 2021 e início de 2022. Essas multas foram muito aplicadas nesse contexto do João Dória, que estava encabeçando aquela história da vacina Sputnik, vacina chinesa, que estava sendo criada pelo Butantan, Coronavac, desenvolvida, né? Coronavac. Tem que lembrar aqui o nome. E esse contexto de briga, de muita discussão com o presidente Bolsonaro, com o governo federal, e as multas foram também uma retaliação, né? Um chutezinho na canela do Bolsonaro para virar notícia mesmo, para colocar que ele não era responsável, vamos colocar assim, na gestão da pandemia. Eu acho que as multas, apesar desse contexto político, de ser uma retaliação política, pensando mesmo em criar um fato para desgastar o presidente Bolsonaro, realmente o Bolsonaro ele deveria ser punido pelo mau exemplo, né? A gente não está falando de uma pessoa qualquer. A gente viveu a pandemia, era lotado de gente na rua sem máscara, lotado de gente entrando em ônibus, lotado sem máscara, em farmácia, em restaurante, tudo. A gente conviveu com essas pessoas, mas o Bolsonaro é um caso à parte porque ele era o presidente da República. Ele não era só mais uma pessoa, ele simbolizava, né, ele dava o exemplo para as pessoas e, infelizmente, um exemplo muito negativo, muito ruim. Quantas vidas a gente não perdeu na pandemia por conta da falta de cuidados? Não exatamente na conta do Bolsonaro, não, mas esse foi um cuidado, uma orientação que ele deveria ter dado, que governos de direita, no mundo inteiro, aqui no Brasil mesmo, o governador Zema sempre defendeu a vacinação, o uso de máscaras e tudo. Então, assim, foi um erro muito grave da gestão Bolsonaro, essa gestão da pandemia aqui, principalmente por conta do exemplo dado também, que foi ruim. Ô, Eduardo Costa, e aí? Essas multas, o pagamento delas? Inadmissível o chefe da nação desrespeitar uma lei durante a pandemia e inacreditável que brasileiros de bom coração depositem uma fortuna na conta dele, no Pix dele, para ele pagar a multa. São essas pessoas que chamam o Lula de ladrão e que querem um Brasil melhor. Mas gente, eu posso até concordar que o Lula seja ladrão, mas para isso eu preciso entender que os bolsonaristas não podem depositar 17 milhões para um cara que desrespeitou a vida. Ô Marcelo da Fonseca, para a gente arrematar esse assunto aí,
tudo faz sentido para você? As multas, o PIX, a arrecadação, o pagamento dessas multas? Porque é um assunto que a gente já falou tanto dele, mas que até hoje me causa certa estranheza. Eu concordo que, que durante a pandemia, principalmente essa briga do Dória com o Bolsonaro, teve um cunho político, sim. Uma coisa de mandar um recado para o eleitor, até para o Dória tentar se diferenciar do Bolsonaro. Dos dois lados tinha um recado, né? Porque se a gente for levar em consideração muitos outros políticos, até políticos do PT, de outros partidos, também poderiam ter sido multados por eventos. A gente acompanhou alguns encontros partidários e que políticos ficaram sem máscara e não teve nenhuma multa. Então eu concordo que existe sim essa briga política que acabou resultando nessas multas. Agora, talvez esse seja o motivo que custou a eleição, a reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa questão do mau exemplo, de não entender que ele pode não acreditar na vacina, ele tem o direito dele de duvidar da ciência, o que seja. Mas como presidente, ele representa algo acima daquilo, do que ele pensa. E ele deveria ter pensado mais, talvez, na importância, no símbolo que é o cargo da presidência da República. Então, é muito correto que ele tenha que pagar por esse descumprimento da lei, porque as leis estão aí para ser cumpridas. Então, a partir do momento que ele não segue o que é combinado, o que é previsto na lei, ele tem que pagar a multa. Agora, se esse dinheiro vai partir de um PIX, de um fundo, de alguma coisa, aí é uma questão dele, A gente tem que entender se isso é ilegal ou não. Se as pessoas querem doar para o Bolsonaro, o dinheiro é de cada um. A gente pode achar muito ruim. Eu posso achar muito ruim quem paga R$5 mil para ir no jantar com o presidente Lula. Posso achar que não vale a pena. Então, isso é uma questão que vai mais do que cada um acha do seu bolso, Isso mostra muito que os nossos políticos, como o Malco disse um pouco mais cedo, acabaram que viraram ídolos, de uma massa ali, e isso dos dois lados. Mas, turma, deixa eu só acionar o repórter Clever Ribeiro, ele está na ponta da linha. Ô, Clever, um recém-nascido abandonado agora em Ribeirão das Neves, foi encontrado pela manhã, é isso? Bom dia para você. Exatamente, viu, Júnior? Bom dia para você também, para quem nos acompanha no Conversa de Redação. Olha só, a polícia está atuando nessa ocorrência, onde, como você bem disse, um bebê recém-nascido com dias de vida foi abandonado em uma calçada na cidade de Ribeirão das Neves, na região metropolitana. Conforme as primeiras informações, pessoal, um pedestre passava pelo local ali e avistou o nenenzinho sozinho no chão e acionou a polícia. Isso já na manhã de hoje. O sexo da criança ainda não foi informado. Os militares, então, compareceram à rua João Bento Rodrigues, em mediações ali do número 475, no bairro Alterosa, bem próximo ao CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social lá de Neves. Então, socorreram o bebê ao Hospital São Judas Tadeu. Claro, a ocorrência está em andamento, tudo foi por agora. E nossa equipe está seguindo para Ribeirão das Neves para acompanhar de perto esse caso. É com você, Júnior. Obrigado, Clever. Ponto final no nosso Conversa de Redação, que teve os jornalistas Eduardo Costa, Lucas Ragazzi, Marcelo da Fonseca e o cientista político Malco Camargos.